é Santo Agostinho, então, professor? Então, Santo Agostinho ele nasce no ano 354 e morre em 430. Né? Então, ele está ali no contexto do que a gente chama de patrística, né? Ou seja, da época dos padres da igreja. Então, quem foram os padres da igreja? Foram os primeiros escritores cristãos, né? Mas não só no sentido de que foram ali os primeiros escritores, foram autores que tiveram uma importância muito grande, né, na defesa da fé, na organização da fé, dos primeiros dogmas. Então você vai ter os padres apostólicos, ali no primeiro século, depois os padres apologistas, né? Então você tem essa primeira fase da patrística, que vai mais ou menos até o comecinho ali do século IV. Depois vem o período áureo, né, principalmente a partir de 325, quando ocorre o primeiro concílio de Nicéia. Tá? Só a patrística começa com os primeiros apóstolos? Não, com os padres da igreja. Ah, então, com assim, os padres. O que acontece? Quando eu falo patrística, aí lembra padres da igreja, perfeito, né? perfeito. Aí vai ter a primeira fase, que começa no século I, que são os padres apostólicos. Perfeito. Então, os apóstolos, eles... Lógico, os padres apostólicos, porque alguns deles foram até discípulos dos apóstolos, né? A tradição coloca um pouco isso. Então, Santo Inácio de Antioquia, né? São Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma. Então, esses autores ali no primeiro século vão ter uma importância muito grande. Depois vem os apologistas do século II, que vão defender, né, a igreja, o cristianismo, contra várias acusações que sofriam. E aí vem o período áureo. Esse período áureo é esse que Santo Agostinho participa, né, que começa mais ou menos 325 e vai até 451. Então, um período de um pouco mais de um século. Ocorre ali 4 grandes concílios, né? Tem o primeiro de Nicéia em 325, o primeiro de Constantinopla em 381, o concílio de Éfeso em 431 e o concílio de Calcedônia em 451. Então, para você ver que era um período de efervescência, né? Muito debate, muita discussão também, muita divergência. E nesses concílios, né, a igreja ia muitas vezes estabelecendo dogmas. Lógico, ia proclamando muitas vezes anátema, né? Pessoas que não concordavam, então eram considerados hereges, enfim, que não concordavam com essa doutrina oficial. E nesse contexto, Santo Agostinho vai ter um papel muito grande, né? Por isso que os padres da igreja, não é qualquer escritor que pode, ou é chamado muitas vezes de padre da igreja, ou pai da igreja, né? Os primeiros padre ali é no sentido de pai, né? No sentido mais amplo, né? Não é só no sentido de um sacerdote ou um bispo, é um significado um pouco mais alargado. E esses autores, então, eles combateram, né, aquelas correntes de pensamento que eram consideradas heréticas, né, que não correspondiam, sei lá, à fé dos apóstolos, aos ensinamentos de Cristo. E então não é qualquer um que pode ser chamado. Então tem que ter, por exemplo, uma ortodoxia de pensamento, ou seja, uma comunhão com aquilo que a igreja defendia. Então não pode defender oficialmente uma heresia, por exemplo, ou aquilo que foi considerado herético, né, pela igreja. Uma relativa antiguidade, né? Então tem que ter existido mais ou menos até o século VII e VIII. Um certo reconhecimento de santidade pelos seus contemporâneos, né? E também uma aprovação da igreja. Então esses critérios, né, acabam sendo usados, porque tem autores, por exemplo, Tertuliano, né? Foi um grande autor, só que a vida dele tem 2 fases. Na primeira fase, ele de fato foi muito próximo da igreja, estava ali em comunhão com a igreja, escreveu textos maravilhosos, enfim, defendendo o próprio cristianismo, né? Mas depois ele questionou muita coisa e foi para uma linha de pensamento, né? O montanismo, por exemplo, que foi considerado herético. Então, você vê, a primeira fase são obras que até hoje a igreja faz referência, mas a segunda parte não, porque aí já tem ideias ali que, enfim, não batem, né, com aquilo que a igreja defendia. Então fica essa briga, né? Então tem gente que chama Tertuliano de padre da igreja, tem gente que não chama, fala, não pode. Meio padre da igreja, fica só que a briga, metade né? da vida. Aí alguns dizem, não, tem que chamar de escritor eclesiástico, e não de padre da igreja. Então, mas enfim, isso daí são critérios, geralmente no meio católico se segue isso, mas é óbvio que às vezes no meio reformado, protestante, ortodoxo, a perspectiva é um pouco diferente, né? A relação, a compreensão do valor, né, da importância desses autores. Então, na tradição ortodoxa e católica, os padres da igreja são grandes referências mesmo, né? Ou seja, faz parte dessa tradição da igreja. Então, tanto que a gente, sempre que a igreja está numa certa dificuldade, crise,
vem alguém dizendo, olha, vamos retornar aos padres, vamos ouvir o que os padres disseram. Rochas, né? Porque tanto os padres latinos, no contexto ocidental, quanto os padres no contexto oriental, que a grande maioria foram gregos, né? Mas existindo também no contexto árabe, armênio, né? Enfim. E Agostinho está dentro desse contexto ocidental, ou seja, ele faz parte dessa época, do período áureo, né? E vai ser um autor assim, que vai ter uma influência, um peso muito grande na cultura ocidental. Ele nasceu e morreu onde? Então, ele nasce ali no contexto do Império Romano, né? Tem Tagaste, né? Que ele tem um nome que agora me deu branco aqui, mas enfim, ele nasce nesse contexto romano. Isso que eu queria chamar a atenção também. Agostinho, ele é um romano, né? Isso é uma coisa extremamente importante, né? Ele às vezes não se valoriza muito isso, ou seja, fala-se muito da conversão, evidentemente, dele como cristão, como católico, depois padre, bispo, etc., né? Mas antes de tudo isso, ele teve uma vida profundamente inserida na cultura romana. E você vê isso claramente nas obras produzidas, né? Então ele, antes de se converter, enfim, ele teve todo esse contexto de formação, né, no tipo de escola que ele frequentou, a própria questão da educação clássica, enfim, do que chamaria hoje, né, das artes liberais. Ele teve a oportunidade de conhecer isso, de conviver com isso. Foi muito próximo sempre da retórica, né? Foi professor de retórica, né? E então, nesse contexto, ou seja, africano, né, do Império Romano, no contexto africano, que Agostinho nasce e vai ser criado. Então, para compreender muitas vezes o pensamento, ajuda muito você ter esse certo conhecimento de Roma, né, e da cultura romana na época dele, ali no quarto século, começo do quinto, né, os costumes, né, os princípios, enfim, a literatura. Então, Imaginário, né? O imaginário, isso ajuda bastante, né, o contexto político. Você vê na Cidade de Deus, por exemplo, a quantidade de referências que ele faz a autores, né? Então você pega a questão de Virgílio, por exemplo, Varrão, né, e outros, né, Suetônio, enfim, ele tem um conhecimento, né, seja da mitologia, seja da literatura, da poesia, da política, da história. Ele teve contato com tudo isso, ele conhecia isso. Era um intelectual, né? Exato.